Segunda Pedro 3,18 diz assim: Antes cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É próprio do ser humano se gabar, né? Ou seja, contar vantagem em tudo, por muitos motivos. Mas, na verdade, a única coisa pela qual realmente se vale a pena se gloriar é dizer que conhece o Senhor, né? Eu conheço o Senhor, mas não se gabando para falar, eu conheço mesmo a Deus e eu quero apresentar Ele para você. Não fica só com o conhecimento do Senhor, não só o conhecimento da Escritura ou do que seja, da pessoa, principalmente da pessoa de Deus. Nós temos que expandir o nosso conhecimento da pessoa de Deus, de Cristo, para outros aí fora. Foi igual o testemunho que o pastor deu. Uma pessoa católica falando que estava sentindo falta dele na empresa. Uma pessoa que tem unção, uma pessoa cheia da presença. É isso. É um pouco também do dizer que se conhece a Deus, né? Se vale a pena gloriar, é conhecer ao Senhor Deus e ter um relacionamento profundo com Ele. Não é só dizer que conhece, mas depois, né, só lembra de Deus quando o calo aperta, quando está lá no fundo do poço, não vê nenhuma luzinha no final do túnel, aí você lembra de Deus, aí você conhece Deus, né, fervorosamente. É necessário ter uma compreensão cada vez mais profunda e íntima de Jesus, alimentando a nossa fé e obediência a Ele. Que o Senhor, nós não vemos Deus, mas nós sabemos que Ele existe. Nós cremos que Ele existe. Eu assisti um filme até chamado Estrelas, agora não vou lembrar o nome. Era sufrágio nos Estados Unidos. Uma moça queria ser engenheira, ela não podia e ela foi até o tribunal para conseguir estudar engenharia, porque a mulher ainda negra não poderia estudar. Aí, numa nota do dólar estava escrito lá: em Deus nós confiamos. Só que ninguém vê Deus. Então ela pegou, foi argumentando, até que chegou nisso, o juiz, então ela conseguiu, entendeu? E ela mostrou, através disso, que Deus existe e que ela ia conseguir, através dele, fazer essa faculdade. Ela fez, se tornou uma engenheira maravilhosa. Estrelas Fora do Tempo, acho que chama esse filme. Mas ele é muito bom. Então é isso, Deus existe, nós temos que conhecê-lo, porque se alguém vier perguntar de Deus, o que você vai falar para ele? Eu sei que ele é pai de Jesus. Bom, já é um começo. Mas nós estamos na igreja, temos que saber como é Deus, o que Ele fez e continuará fazendo para nós. Eu gostaria que o pastor abrisse para mim Jó 42:5, que nós vamos começar a nossa peregrinação na Bíblia. Jó 42:5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nós sabemos aqui, já está quase no final de tudo que aconteceu com Jó. Ele era um homem rico, próspero, que perdeu família, só não perdeu a mulher, mas de resto ele perdeu tudo. Só tinha um caquinho de telha amigo para se coçar, porque ele estava leproso. Os amigos que vieram para confortá-lo, não, mas confrontou ele do que confortou. Mas ele sabia, porque ele estava vendo o Senhor. Ele, por mais que tudo parecesse assim, fora do lógico, Jó sabia que Deus estava lá. Ele estava vendo Deus mesmo através do sofrimento. Ele conhecia o Deus que ele servia. E é isso que a gente tem que entender, que a gente não tem só que ouvir falar de Deus ou só falar de Deus. Se você não tem autoridade de falar de Deus, não fala de Deus. É preciso conhecê-lo intimamente.
conhecer intimamente. Por isso que eu pergunto, nós realmente conhecemos a Deus? Nós temos buscado, assim, não só de ouvir falar, a gente quer ver Deus. A gente vê Deus todos os dias, na hora que nós olhamos para os nossos irmãos, claro, porque nós somos imagem e semelhança dele. Mas e o nosso íntimo? Você vê Deus? Você consegue sentir Deus? Uma vez, um testemunho rápido, eu estava passando por um processo e eu estava chorando, que eu não aguentava mais chorar. Eu sei que eu senti, eu estava ajoelhada orando, eu senti algo me envolvendo e me tirando do chão. E foi nítida a sensação da presença de Deus. Isso é conhecer, saber que é Deus que está cuidando, que está envolvendo. E em Jó 19:25 também mesmo, por favor, só para a gente entender. Ah, mas isso foi antes, mas Jó já estava sofrendo aqui. Foi do primeiro capítulo em diante que ele já começou todo o sofrimento dele. Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Se levantará em meu favor, ele vai me ajudar, mesmo eu passando tudo, porque eu conheço o meu Deus, eu sei quem ele é. Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Pai. Nós colocamos isso, colocando nas palavras. Ele é o meu Pai, ele é o meu Deus, é aquele que cuida de mim. Ele é o meu resgatador, igual a presbítera ministrou na quarta passada. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso Redentor. E ele vive, ele não está morto. Deus não está morto. Ele vive no nosso meio, ele cuida de nós. Ele está aqui. Ele está aqui. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 8:3. E diz assim: mas se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Não é só nós conhecermos o Senhor nos conhece. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos aquele por quem ele enviou Jesus. Então ele sabe do que nós passamos, ele sabe as nossas aflições, ele sabe o nosso dia de amanhã, ele já está entrando com provisão, ele já está preparando, porque nós o conhecemos, então ele nos conhece. O Senhor sabe quem são os deles. Em Malaquias fala, né? Assim vereis a diferença dos que servem e os que não servem a Deus. E isso porque era sacerdote naquele tempo que Jesus estava lidando com o sacerdote, não era com qualquer pessoa. Eram os sacerdotes que serviam no templo. Então ele nos conhece, ele sabe o que nós precisamos. O Senhor, ele nos reconhece de tal maneira que no meio de uma multidão, ele escuta a nossa oração. Então no meio de uma multidão de vozes na nossa cabeça, nós temos que reconhecer a voz do Senhor. Aleluia. Porque que nem o inimigo fica, você não vale nada. Quem é você? Os sofismas deles, né? Vem na mente da gente e fica, quem é você? Nossa, que isso aqui? Começa, né? Cada um que já teve sua batalha na mente com o sofisma, que o diga. Mas Deus não, ele chega e fala, você é meu filho, eu te reconheço, você é meu amado. E então a gente tem que entender isso, porque a gente às vezes fica se vitimizando, se sentindo tão pequeno, e a gente tem que reconhecer o Deus grande que a gente serve. O Deus de cura, o Deus de paz, o Deus que tem planos, pensamentos de paz para nós, porque nós somos reconhecidos dele, nós somos os filhos dele, nós servimos a ele. Somos vários? Com certeza. Mas ele nos ama. E em Lucas 24, 31 e 32, diz o seguinte. Se eu sou rápida, geralmente eu já não sei mais, tá doido? Abriu-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esses são os dois discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus já estava morto, mas apareceu para eles, e Jesus falando, Jesus conversando, e eles não tinham entendido. Mas aí, essa parte, eles já estavam na casa, eles iam comer. Na hora do partir o pão, os olhos deles se abriram, só que Jesus já tinha saído da casa. E eles sentiram que era Jesus, porque não nos ardia em nós o nosso corpo. Porventura
abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É isso. A voz de Deus, ela queima em nós. Não tem dúvida do que é a voz de Deus. Porque às vezes, quando vê um sofisma, você fica: nossa, mas quem está falando? O que será? Por quê? Não, e quando é Deus, você sente assim, não chega a ser um incômodo, mas é algo assim tão gostoso, porque é Deus falando, queima em nós a presença dele. Então isso é conhecer a Deus. E nós temos sentido isso quando o Senhor fala conosco? Dá aquela, que é friozinho na barriga, borboleta no estômago, quando você está apaixonado, porque nós temos não só ser apaixonado, mas amar o Senhor, porque paixão, às vezes, é algo passageiro, né? Geralmente paixão é passageira, mas o amor não, o amor fica, o amor sempre está ali. Então, nós conhecemos a Deus por causa disso, porque nós reconhecemos a voz dele, nós sabemos quando ele está falando, nós sabemos porque arde, queima, nos impulsiona a buscar mais, nos impulsiona, e é isso que tem que ser, buscar do conhecimento, que é onde entra esse outro versículo que eu vou falar, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, e visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Nós sabemos que nessa época de Oséias era uma conjuntura, algo diferente do que nós vivemos, mas ainda nós não estamos buscando conhecer o Senhor como Ele precisa, como Ele merece. E Ele está falando dos sacerdotes de novo. Não é com qualquer pessoa. Então nós, como sacerdotes, porque a palavra diz que nós somos sacerdócio real, nação santa. Então essa palavra é para nós ainda hoje. Se a gente não busca conhecer o Senhor, nós somos levados por qualquer fábula, por qualquer palavrinha. Tem, né, uma denominação que, se você não estiver firme na palavra, eles engambela você e levam você para o lado deles. Porque eles manjam tanto do jeito deles, mas manjam, conhecem tão bem. E se você não estiver firme, se você não conhecer a palavra, você é levado. Então, conhecer a Deus não é só conhecer Deus fisicamente, conhecer a palavra. Você tem a palavra, você tem a escritura na sua mente e principalmente no seu coração. Porque senão nós vamos ser destruídos. E não só nós. Ele vai esquecer dos nossos filhos. Não vai parar em nós. Vai esquecer dos nossos filhos. E nós temos buscado tanto, orado tanto pelos nossos filhos. Aí nós vamos querer, por falta de não digo ignorância, agora não vou conseguir pensar numa palavra, mas por falta de zelo, vamos dizer assim, nosso, de conhecer a Deus e buscar a palavra dele, os nossos filhos sofrerem. A gente sabe que depois que a gente aceita Jesus, as maldições são canceladas, né? Para em nós, não vai mais para os nossos filhos. Mas é o conhecimento, é saber o que a gente vai passar para os nossos filhos se nós não buscamos a Deus, se nós não entendemos. Eu vou falar como para o meu filho: eu te conheço, tudo bem que meus filhos já são grandes, mas criança da idade da Antonella, da Miriam, crianças que estão vindo na igreja, como que nós vamos dizer que nós conhecemos a Deus? Se nós não lemos a palavra, se nós não oramos, se nós não jejuamos, que são formas do Senhor se apresentar para nós. Nós temos conhecido realmente o Senhor? Nós temos buscado a face de Deus? Nós temos entendido que Ele é o nosso Senhor e Salvador? É o nosso Deus Pai, o nosso provedor, é tudo. Ele é tudo. A palavra de Deus fala que Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando nós conhecemos o Senhor verdadeiramente, nós desfrutamos de suas bênçãos e promessas. Ali está falando
vai vir para dar vida e vida em abundância, ou, né, quando a gente estiver na eternidade, que aqui a gente tem uma vida boa, mas nós vamos ter uma vida melhor quando nós estivermos na eternidade. Mas se a gente não conhece a Deus, como nós vamos desfrutar das bênçãos, das promessas? Você tem desfrutado das bênçãos? Você tem visto as promessas se cumprir? Se tem, busque mais. Se não tem, agora aqui dá tempo. Dá tempo de correr atrás do prejuízo. Porque, mas Jesus está voltando. Nós sabemos que Ele está voltando. Mas nós ainda temos tempo de buscar. Ainda não chegou. Os sinais estão aí? Os sinais estão. Mas ainda dá tempo de buscar. Você que está na sua casa, vai assistir ou já assistiu, ainda dá tempo de conhecer ao Senhor. Dá tempo de conhecer a Deus e desfrutar de tudo isso, das bênçãos, das promessas, da vida eterna, de tudo. Aqui ainda nós vamos viver, eu tenho fé, nós vamos viver a plenitude da promessa do Senhor. E depois o completar disso vai ser na glória, vai ser na eternidade. Mas nós temos que viver aqui as promessas para as pessoas poderem conhecer a Deus. Nós temos que dar testemunho do que o Senhor tem feito por nós. Nós temos que, quando o Senhor nos mandar falar diante da direção dele, falar. Porque, mas como você fala isso de mim, você nem me conhece, mas Deus te conhece. É tão bom quando você fala alguma coisa para uma pessoa que ela está passando, né? E ela está precisando receber algo de Deus, você vai lá e fala para ela: nossa, eu estava orando a Deus, né? Então Ele me mandou aqui. Porque esse Deus que você está mandando eu também conheço. Então, quando a pessoa não é convertida, não conhece ainda Ele, é mais legal ainda. Mas assim, aí que você vê mesmo Deus agindo, a pessoa mais ainda. É conhecer a Deus. Para conhecer a Deus é o que eu li antes, é ouvir a palavra dele queimando no nosso coração. Vai, fala com ele, é isso. Amém, Senhor. Aí você vai lá e fala. É Deus, é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus. Não só de ouvir falar, mas com ele andar. Não tem umas versões que falam, né? Ou meus ouvidos te ouviram, mas hoje eu ando com o Senhor. Imagina você, Deus anda comigo. A gente sabe que Ele anda. Mas você, assim, ter plena convicção, Deus está aqui. Não mexe comigo, porque meu pai está aqui. Meu pai é bravo. Quando precisa, ele é bravo. Então não mexe com meu pai, não mexe comigo, porque senão meu pai vai entrar na conversa. E é assim que tem que ser, o nosso Deus é assim. E, por favor, de novo lá em Oséias, só que o 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Na minha versão fala como chuva de primavera. E nós estamos na primavera. Olha que lindo! Então prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes muita coisa nos afasta, né? O tempo é isso e aquilo, né? Agora nós estamos acordando de madrugada para orar. Eu já acordo 5 horas, então só vou complementar. E sábado e domingo estamos nós lá, 3 horas da manhã. Estamos nós, no caso. Eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estamos lá. Mas é isso é prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quanto mais nós buscarmos, mais Ele vai ter umas chuvas de bênção nas nossas vidas. Mas quanto mais nós buscarmos, mais nós nos conhecermos, nós não seremos enganados, nós não seremos deixados para trás, nós não vamos ser envergonhados, porque coisa triste é quando você vai falar com um cristão alguma coisa. Não sei. Como não sabe? Você está na igreja também? Mas não sei. É só esquenta-mão? Não, você tem que conhecer a Deus, saber o que Ele faz para você, o que Ele fez para você. Isso é conhecer a Deus. Então, se algum desses versículos, alguma coisa dessa ainda está faltando para nós, porque eu me incluo, vamos buscar, vamos ouvir a voz de Deus. Eu acho linda a passagem lá de, só vou citar, não precisa abrir, 1 Reis 19, do 11 ao 13, quando Elias está na caverna, e Deus primeiro vem como vendaval, como trovão, vem forte, vamos dizer assim. Aí quando vem uma brisa suave, Elias entende que é Deus.
Isso porque Deus está em tudo na natureza, mas quando vem a brisa suave, porque a palavra fala que a voz dele é como um trovão, ou como muitas águas, mas quando vem a brisa suave, Elias entendeu que era Deus falando com ele. 19. 1 Reis 19, 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. Um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E a voz disse: o que você faz aqui, Elias? Vocês entenderam? Foi vento, foi fogo, foi terremoto. Mas ele reconheceu o Senhor num sussurro. Então, quando Deus quer falar conosco, ele não precisa vir bradando, a não ser que seja algo urgente. Ele, se mostra como um leão mesmo, vem bradando, um leão da tribo de Judá. Mas quando não, ele sussurra nos nossos ouvidos. E é tão doce a voz do nosso Deus. Elias conhecia bem. Elias foi parar na caverna porque ele estava com medo. Isso porque ele tinha acabado de vencer 400 profetas de Baal e Aserá. Mas por medo. E ele conhecia Deus. Para encerrar os versículos, Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus assim. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é o conhecimento que tem que estar gravado na tábua do nosso coração. Porque não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Esse é o nosso Deus, não há outro. Ele não é parcial. Ele é Deus. Ele julga retamente. E ele não aceita suborno. Não adianta falar, vou levar um sacrifíciozinho ali, vou dar tanto para Deus, para receber tanto. Não, ele não aceita. Deus não aceita. Ou você dá de coração ou você nem dê. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então, ele é Deus e ponto. Isso é o que quando vier, cadê Deus? Eu falei, no meu lugar, no controle. Ele é meu Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas você está passando isso? Não, mas você está passando fome, isso e aquilo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu posso estar passando fome hoje, mas amanhã eu não vou estar. Amanhã eu vou ter minha provisão, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E não é só a minha parte de provisão, não estou falando só em parte financeira, não. Deus é muito mais do que dinheiro. Deus é muito mais do que dinheiro. Deus é uma pessoa. E Ele anda conosco. Só que muitas das vezes nós nos afastamos. Mas Ele não quer se afastar de mim nem de você. Ele quer continuar sendo conhecido por nós e nós sendo reconhecidos por Ele. Então vamos buscar mais e mais Deus, porque Ele está perto daquele que o busca. Ele é o nosso Deus. Precisamos estar dia após dia envolvidos no processo de conhecer cada vez mais o nosso Deus. Conhecê-lo de forma íntima e profunda. Só assim desfrutaremos de suas melhores bênçãos para nós. Então é no íntimo, é no profundo. Onde ninguém mais quer ir, você vai. Mas eu não mandei uma milha. Mandei duas. Para conhecer Deus, a gente não tem que ver impedimento. A gente não tem que pensar, mas nossa, eu vou ter que acordar cedo no domingo para fazer jejum. Nossa, os últimos 2 foram tremendos. Então, que bom que foi. Deus se mostrou, falou, eu conheço vocês.
vocês, vou dar um pouco da minha glória para vocês. É isso, é assim que tem que ser. Nós buscarmos e Ele se revelar a nós. Nós deixarmos Ele trabalhar no nosso coração, que não é fácil, mas Ele é Deus. Ele sabe no que precisa mexer. E nós temos que conhecer assim, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e também da nossa vida. Ele nos deu, Ele tira. Então, enquanto há fôlego de vida, busque conhecer mais e mais o Senhor. Busque para quando vierem falar, perguntar, mas quem é Deus? Você já tem 1000 coisas para falar. Não fique tímido. Ai, mas quem? Deus? Ah, peraí que eu vou chamar. Ah, peraí, estão me chamando ali. Não, fale quem é Deus. Fale quem é Deus. Não deixe se confrontar. Confronte. Ah, mas Deus, e esse Deus? O que tem, meu Deus? O que você está falando, meu Deus? Meta a faca nos dentes, sangue nos olhos. Protege Deus. Protege Deus, tem que proteger. A gente tem que defender Deus, porque Ele defende, protege nós de tudo. Por que eu vou me acovardar? Então, prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele só tem o melhor para nós. E você que ainda não conhece a Deus, o verdadeiro, o El Shaddai, o El Elyon, o El Rai, busque conhecê-lo, porque Ele só tem o melhor para a sua vida. Ele não quer se mostrar para você pouco, não, Ele quer se revelar por inteiro, mas você tem que buscar. O primeiro passo que Ele tem que dar é você. E em seguida o Senhor vai te encontrar. E conheça o Senhor, porque ninguém tem nada a perder conhecendo o Senhor, só a ganhar. E é isso, igreja, que nós como igreja possamos conhecer o Senhor, para quando as pessoas vierem buscá-lo,